Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estava aqui tentando conectar um fone, mas não foi, então a gente vai sem fone. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Ai, que bom. Vamos lá para mais uma conversa. Opa, para mais uma conversinha, mais um bate-papo. Delícia de viagem, né? Vamos ver se mais algumas outras pessoas já entram também. Bacana. Vamos lá. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês, né? Vamos ver aqui. Pode, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá, gente? Podem abrir aí, podem ficar à vontade, porque então, às vezes a gente fica aqui do outro lado, não tá vendo, não tá ouvindo, né? Fico meio perdida. Então, podem me dar uns pitacos aí para a gente melhorar, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui como apresentação de slides. Tá bem? Tá todo mundo vendo bem? Tá tudo certinho? Posso começar? Tá tudo bem? Não tô vendo vocês. Tudo bem. Ah, então tá bom. Bom, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, de prestigiar, né, um pouquinho do trabalho da Adventure Club, da nossa equipe, do nosso time. Eu pretendo, né, que a gente faça isso em uma horinha, né? A gente conversou com alguns clientes dos eventos que nós fizemos, eventos passados, e perguntamos também questão de tempo, né? Então, a maioria falou que uma horinha seria ideal, bacana. Nós temos disponibilidade para falar de viagem, tá? Mas a gente vai tentar, em uma horinha, abranger aí bastante coisa importante que a gente quer passar para vocês. E muitos de vocês já nos conhecem, já são os nossos clientes, já participaram dos eventos, mas vou ressaltar, para quem ainda não conhece, não esteve com a gente. A Adventure Club é uma... Nós não falamos que nós somos uma agência de viagens, porque isso é muito pouco para o que a gente enxerga, né, nas visões, que a gente enxerga em relação às viagens, né, fazer viagem. Então, nós consideramos um especialista em trazer o que há de mais inusitado e autêntico, né, no turismo de natureza, que é o nosso forte. Experiências como gorilas, né? Eu já tenho aí umas 2 experiências de fazer trilhas e encontrar com os gorilas, é uma emoção indescritível, né? De dormir no topo de um vulcão, de fazer safari curso polar. Então, realmente a gente acredita nessa jornada incrível de fazer uma viagem, né? A gente até brinca aqui, e é verdade, ressignificar a forma de viajar, né? E foi assim que surgiu o conceito de viajar com os 4 elementos da natureza, né? Então a gente começou a conectar as viagens que a gente faz com os elementos da natureza e as atividades, enfim. E aí surgiu não, né? Renasceu o conceito Adventure Club, que é isso, né? É ter essa magia de viajar diferente, né? E nós conectamos as viagens com o elemento água, a mergulho, a cachoeira, a navegação, né, a natureza mesmo. O elemento terra, a gente conectou ao conhecimento, né, então rituais, gastronomia, arqueologia, vivências tribais, né, como a gente colocou aí. O ar, são as viagens de bem-estar, né, meditação, yoga, um velejar, uma aurora boreal, né, um passeio de balão, né, eu amo, sou apaixonada por passeio de balão, e a gente linkou essas atividades ao ar, né? Mais leve, mais fluido. O fogo, atividade de aventura, né? Então, trekking, o bike, a bike, o hiking, a escalada, essa atividade mesmo, né? Fervorosa. E aproveitando, muitos de vocês também estão aqui, participaram dos outros eventos, então começo agradecendo e coloco aqui o que aconteceu com os eventos fechados que nós fizemos, que nós colocávamos como opcional uma contribuição. Então, eu quero mostrar para vocês como ficou, né, fechando, né, o mês de agosto com as contribuições. E a gente chama isso de abraçar uma comunidade no Brasil. E é sempre uma comunidade focada no turismo, né? Quem sempre nos ajuda nos destinos que a gente vai, para onde a gente viaja, onde a gente chega, né? Quem sempre está com a gente, tá? E aí, a gente, resumindo, né? A gente tem alguns lugares que a gente ajuda, que a gente
contribui, que a gente agradece, né? Eu não falo só de ajudar, a gente retribuir o carinho que a gente sempre recebe, nossos clientes sempre recebem, né? Então, o Encontro da Água, nós linkamos com o Centro de Medicina Indígena de Manaus. E aí nós mandamos para lá um total de 251,24. O Fogo, nós linkamos com as mulheres indígenas de Surarás, no Tapajós, umas graças, umas figuras, né? Nós mandamos 297. No encontro do Serra da Capivara, que foi o elemento terra, a gente conseguiu 479. Olha só que já quase dobrou ali, né? E o encontro do ar, que foi o último que nós fizemos com um casal maravilhoso, que foi morar no veleiro, contou toda a história deles, da comunidade de Maramar, na Bahia, lá em Maraú, 460,59. Inclusive, o nosso parceiro de hoje conhece muito bem o Projeto Maramar, já esteve lá, já morou lá, já participou, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, o Douglas pode falar mais. E a gente vem abraçando, né, nessa linha de abraçar as comunidades, a gente trouxe, assim, a gente sempre acredita, na verdade, enfim, é uma história muito longa, mas resumindo, né, nada mais justo do que a gente retribuir, a gente agradecer de coração aquilo que fazem por nós, né? E aí eu coloquei como padrão da Adventure Club, qualquer viagem que nós vendermos, independente do destino, do valor, para onde, para quem, não importa, nós, equipe, nosso time, Adventure Club, nós fazemos uma doação de cesta básica sem cobrar isso do cliente. Isso é uma forma da Adventure Club agradecer e contribuir também, né? Porque é fácil a gente pedir, mas, né? Não, vamos, além de pedir, de contribuir, vamos a gente também fazer esse agradecimento, né? E mês passado nós fizemos, em relação às vendas que nós tivemos, doações de EPIs lá na mina de Santa Rita, do Jefferson. Nós fizemos cestas básicas para a Amazônia, Capivara e Jalapão. Então, a gente está muito feliz. Muito obrigada aos clientes que acreditam no Adventure Club e contribuem, nos ajudam a ajudar, né? A gente até fala, me ajuda a ajudar, né? E a gente realmente ajuda. E onça pintada. Bom, um assunto, deixa eu até ver qual é o próximo aqui. Um assunto meio polêmico, e aí eu quero contar uma coisa para vocês. Esse encontro com meu amigo Douglas já está agendado há mais de 2 meses, tá? E aí já estava marcado, a gente até adiou por problemas assim de datas mesmo. O Douglas viajou lá para a região, inclusive. E aí a gente começou, putz, e agora? Passou para dia 17. Ótimo. Ficou dia 17 e aí a coisa começou a realmente pegar fogo, né? E aí nós conversamos. E aí, o que a gente faz, gente? A gente cancela o nosso evento, né? Por ser polêmico, ou a gente deixa... E aí Eliane, não seria eu se eu cancelasse. Por qual motivo eu cancelaria o evento, né? Até conversei com o Douglas e o Douglas falou, olha, se quiser mudar a data, não tem problema. Não, eu acho que a gente não tem que virar as costas, muito pelo contrário, a gente vem numa linha de ajudar, de contribuir, de retribuir, de agradecer e eu vou virar... Não, né? Nós recebemos algumas questões de alguns clientes nossos questionando, mas vocês não estão vendo que está pegando fogo, mas vocês não estão, sabe assim, e aí eu agradeci, claro, mas eu não estou tentando vender alguma coisa, eu estou querendo mostrar o que a gente tem aqui na Adventure Club, de novo, ressignificando as viagens, e é justamente neste momento que o meu negócio tem que fazer o bem para o lugar, né? O meu negócio, como eu digo, tudo que eu tenho aqui dentro não é um negócio só apenas de eu vou vender e vou... Não é isso, né? O que mais que a gente pode fazer? Eu tenho uma rede, eu tenho uma internet, eu tenho uma equipe boa, eu tenho pessoas, parceiros, por que não mostrar e passar isso adiante para que a gente possa juntos fazer alguma coisa? Não importa se uma pessoa vai querer fazer alguma coisa, 2, 3, 10, 100, mas eu tenho que fazer parte disso, né? Então a gente falou, não, a gente não vai cancelar, e a gente vai trazer pessoas para nos escutar, para entender o que a gente tem e o que a gente conhece do lugar, né? E realmente conhece do lugar, e não, a gente não está falando de simplesmente montar um pacote de viagem que você monta na internet, não é isso, né? Nossa ideia realmente é trabalhar com quem tem algo a mais para nos entregar. E aí a gente resolveu trazer algumas informações, né? É claro que é um assunto que a gente precisa falar, é chato, óbvio, não é bom para ninguém, mas a gente precisa falar que o turismo, por exemplo, né, um resumo aqui do que está escrito, ele movimenta 7 milhões de dólares no ano na região.
né? Então, assim, como eu não vou falar isso? Como eu não vou falar que o nosso business, que o nosso negócio, que o nosso prazer em viajar ajuda e num valor muito expressivo, gente. Então, fora isso, tem as reservas de, né, passagem aérea, hospedagem, aluguel de carro, logística, os guias locais, as pessoas que sobrevivem, vivem do turismo, né? Então, não seria a Adventure Club, não seria a Eliane se eu virasse as costas nesse momento. Tá? Então, por isso, nós sim vamos fazer um evento. Não tem problema se tem uma pessoa para nos escutar, mas que seja de coração, né? E aí eu trago meu amigo, parceiro de mais de 20 anos, a gente se conhece e tá nessa bagunça aí do turismo, é o Douglas, né? Então eu vou passar a bola para o Douglas, porque senão eu fico falando, vocês já sabem que eu falo pouco, né? Senão eu vou ficar falando aqui até, aí passa a nossa 1 hora. E aí o Douglas se apresenta melhor e fala melhor, e aí ele tem história para contar aí de onça pintada. Então, Dô, fica à vontade, tá? Para abrir seu microfone, se apresentar, compartilhar a tela. Na hora que você for compartilhar, eu paro, eu vou até interromper já, que aí você compartilha, tá? Combinado, Eli. Bom, obrigado pela introdução, obrigado a todos que estão aqui presentes, pela disponibilidade de nos escutar, né? Realmente, a gente se conhece, acho que bem mais, assim, não bem mais, mas um pouco mais que 20 anos, viu, Eli? Mas tudo bem. Bom, antes de compartilhar a tela, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das queimadas, tá? Só começar sobre essa questão, porque tá na mídia, tá bombando, e informações para todos os lados. Então, eu queria contar um pouco. O Pantanal esse ano está vivendo a sua maior seca em 47 anos, tá? É uma questão climática. Cientistas, academia acredita que por conta do desmatamento que vem sendo feito na Amazônia, existem os tais corredores voadores, quer dizer, rios voadores, que trazem umidade para o sudeste, para o centro-oeste, então isso talvez possa estar causando esse tipo de impacto de tempos em tempos. Mas, de qualquer forma, esse ano o Pantanal não alagou. Esse ano o Pantanal chegou em fevereiro, que era para estar tudo alagado, ele não estava alagado, já existia uma preocupação. A gente que opera na região já estava preocupado por entender esse fenômeno, né, de não ter alagado em fevereiro. E no final de março, quando ainda está cheio, começaram as primeiras queimadas, né? E assim, então isso, na verdade, o Pantanal está numa batalha de conter essas queimadas desde o final de março, né? Então, assim, pessoas locais e tal. E junto com isso a pandemia, que acabou e com o turismo momentaneamente, como no Brasil e no mundo, ou seja, as pessoas pararam de ir para lá, os empreendimentos que estão lá, os guias todos estão 100% parados, a nossa atividade também é 100% parada. O nosso barco, que ia sair quatro saídas esse ano, foram todas transferidas para o ano que vem. Então, assim, chegou nesse momento agora, nos últimos 10, 15 dias, foi quando a notícia chegou mais forte para todo mundo, nas grandes mídias e nas mídias sociais e tal. Eu estava lá no final de agosto, como a Eli comentou, no final de agosto eu estive lá numa região próxima da onde a gente vai, eu vou mostrar uma foto para vocês, que é a Serra do Amolar, e o Pantanal já estava queimando. Agora, o turismo, ele tem uma importância fundamental nesse processo, né? É fundamental porque ele leva receita para a região. Esses empreendimentos que estão lá hoje, os hoteleiros que estão lá, fazendeiros que têm lodges ou os fazendeiros que não têm lodge, porque não são todos os fazendeiros que botam fogo para limpar pasto, né? Ou seja, o agronegócio é uma atividade também que tem importância no Pantanal. Aliás, o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, que é o Coronel Rabelo, que é um ex-policial florestal da região, ele sempre fala, o gado é um bombeiro no Pantanal, porque ele come matéria orgânica, a biomassa que fica sendo gerada ali com esse regime das águas, e diminui as chances, assim, a possibilidade de alastrar tão fortemente como foi esse ano, e a população de gado no Pantanal reduziu drasticamente. Então, o turismo, na verdade, não estando lá, a gente acredita que ele serve também, quando ele está circulando, como um fiscal, né? Quer dizer, os nossos guias estão circulando, os guias de outras empresas estão circulando, os turistas estão circulando, então você consegue intimidar um pouco o fogo criminoso que acontece. Então, assim, existe uma importância muito grande no turismo.
E o que a gente quer, talvez, eliminar é um pouco da imagem negativa que fica do seguinte sentido. Ah, o Pantanal acabou, agora eu só vou daqui 3 anos para o Pantanal, porque o Pantanal, na verdade, vai estar... precisa se recuperar. O Pantanal, a flora do Pantanal vai se recuperar em 2, 3 meses depois das primeiras chuvas, que se tudo caminhar bem conforme a previsão do tempo, vão acontecer entre 10 e 15 dias a partir de hoje. O ano passado, a Caimã teve a infelicidade de ter uma queimada, Refúgio Ecológico Caimã, e queimou uma boa parte da fazenda, e 3 meses depois eles estavam mostrando fotos das áreas queimadas totalmente verde, né? Mas aí a outra pergunta que vem é a fauna, né? Quer dizer, e a fauna como fica, né? Porque a gente viu foto de uma onça que foi resgatada, inclusive 2 guias nossos estavam no processo de resgate dessa onça, estava com as patas todas queimadas e hoje ela está em Cuiabá. A gente teve, assim, os registros são de um óbito de onça e essa onça que foi resgatada. O nosso guia estava no Rio ontem e viu 7 onças diferentes no caminho que a gente normalmente navega. Então as onças estão lá, as presas das onças estão lá. Claro, houve uma baixa, mas mesmo isso, talvez isso demore um pouco mais para recuperar a questão da fauna, mas recupera também. Mas assim, para observação de animais, a onça, quer dizer, os animais estarão lá, né? Quer dizer, mesmo com essa perda de flora e fauna. Agora, óbvio, é bom tudo isso acontecer? Claro que não é bom. É claro que assim, uma situação que é triste, né? Ainda mais as imagens são reais. Eu estou vendo essas imagens desde abril, na verdade, e assim, choca, deixa a gente triste e a gente tem que mudar um pouco disso. E aí, acho que a Eliane depois vai botar o link para vocês aí, mas assim, disso tudo surgiu uma iniciativa super bacana da sociedade civil envolvendo artistas, empresários, pessoas locais, líderes ambientais, fazendeiros, agronegócio. Aliás, tem 2, né? Uma que a Eli vai passar aí, que é a Brigada do Alto Pantanal, que é uma brigada civil que está sendo formada na região, né? Eles estão fazendo campanhas para arrecadação de recursos para manter essa brigada remunerada ao longo do ano e antes de começar a época do fogo, fazer um trabalho de manejo, né? Até de fogo controlado para poder queimar biomassa, para poder diminuir as chances de fogo na região. Então isso é uma coisa importante que assim nunca tinha sido feita, porque a gente sempre espera do poder público que tem, teoricamente, o dever de fazer isso. Então, assim, as pessoas ligadas ao turismo na região se mobilizaram lá nesse Uaba, que é um cinegrafista que trabalha muito tempo no Fantástico, o Luciano Huck se deu a voz, Ingrid Guimarães, Otaviano Costa, assim, N artistas estão encampando isso para montar essa brigada, pelo menos para manter ela durante 1 ano e depois conseguir mantê-las mais. E a outra iniciativa que não tem a ver, na verdade, com o Pantanal, mas que eu descobri recentemente, a gente está, inclusive, entrando enquanto cruzeiro nessa iniciativa, é uma iniciativa que reúne da JBS, que é frigorífico, ao WWF, que é uma entidade ambientalista, é uma coalizão de pessoas pela flora, pelas florestas, pelo clima e pelo agronegócio. É uma coalizão que se formou de várias entidades que, teoricamente, brigaram a vida inteira e estão juntas para tentar desenvolver algo no caminho do meio, que acho que é o que o Brasil e o mundo precisa cada vez mais. Então, eu acho que é interessante essas coisas que acontecem, porque sempre se falou muito da Amazônia, né? E o Pantanal nunca se falou enquanto preservação tão forte como foi a Amazônia. Inclusive pessoas internacionais, organizações internacionais. Então eu estava num segundo ou terceiro plano. E hoje o Pantanal veio para um plano importante. Eu acho que talvez a gente consiga agora fazer com que o Pantanal tenha um processo de preservação sustentável e o turismo é parte fundamental para isso. Eu digo que eu conversei hoje com 4 clientes nossos internacionais, a gente vende bastante esses roteiros na região para empresas internacionais e eles perguntam como que eles podem ajudar. E o que a gente está pedindo é o seguinte: enviem clientes, façam campanhas de marketing para trazer as pessoas para o Pantanal. O que os guias da região, os piloteiros da região, os empresários da região querem é receber pessoas, receber vocês, receber os amigos de vocês o ano que vem e tenham certeza, o Pantanal vai estar lá com os animais, com a flora recuperada, no próximo ano, assim, de braços e coração abertos para receber todo mundo lá, tá? Desculpa me estender nesse ponto, porque eu acho que é importante desmistificar um pouco isso. E aí, só um ponto bem delicado, está circulando em várias redes sociais, já recebi mais de 20 vezes de grupos diferentes em WhatsApp.
uma imagem de servidores do ICMBio que estão botando fogo no Pantanal. Isso é uma atividade que foi feita na Reserva Tayamã, que é uma reserva que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente passa com o nosso cruzeiro lá, chama fogo de prescrição. É um fogo que é colocado para queimar biomassa, para não deixar o fogo alastrar depois. E é a única área contínua, que é uma ilha, na verdade, a reserva, que não teve fogos de grandes proporções no lugar. Então, se vocês receberem isso, não compartilhem, por favor, porque isso, assim, as pessoas do ICMBio, os brigadistas, são voluntários, estão trabalhando dia e noite, incansavelmente, sem remuneração para isso. Então, assim, acho que é bem importante só bloquear um pouco isso para a gente não continuar. Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um segundo. Obrigada, que eu sou Dô. meio ruim Ótimo. nisso. E eu vou, no final, Dô, eu já separei realmente o que você falou, tá? Os links, a gente tem, eu vou deixar, e amanhã eu vou mandar para todo mundo, né? Quem já participou dos demais, a gente manda um e-mail completinho, com tudo. Quem quiser contribuir, ajudar, vou mandar, vai fazer direto, vai ser diferente, por isso que nós não fizemos nada pela Adventure dessa vez, porque a gente vai passar tudo direto para lá, e vai passar também a programação para o ano que vem. Eu preciso ser autorizado a compartilhar minha tela. Alguém me Ixi. autoriza aí. Tome aqui. Foi ver? Peraí. Ainda não. Ai, Jesus. Agora foi. Acho que demora, tem um delayzinho. Bom, esse é o nosso produto, é o North Pantanal Cruise. Eu, na verdade, não gosto muito dos nomes em inglês, mas a gente começou vendendo esse produto para o mercado internacional, então acabou ficando em inglês. Talvez em breve a gente faça um logo com nome em português também, porque eu prefiro trabalhar com os nossos nomes aqui. Esse é um produto que nasceu de uma parceria da nossa empresa, né, que é um receptivo de clientes internacionais, com um hotel no Pantanal, na Transpantaneira, chamado Araras Lodge, né? Então, há 9 anos eu trabalho na região fortemente com observação de vida selvagem, principalmente a onça-pintada, em parceria com o André, que é o dono do Araras Lodge. E então a gente vem conversando ao longo do tempo e culminou nesse produto. Essa região aqui, que vocês estão vendo, é a região, na verdade, no Mato Grosso, né? Aqui, o Rio São Lourenço faz divisa com o Mato Grosso do Sul, então aqui para baixo, Mato Grosso do Sul, a gente navega no Rio São Lourenço, entre os dois estados. E essa região do Porto Jofre é uma região onde se começou a observação de onça pintada no Pantanal. Foi um processo que começou mais ou menos 12 anos atrás. Começaram os primeiros avistamentos, perceberam que tinha uma população lá de onça pintada e que por conta dos roteiros de pesca, ela estava habituada com os barcos, então ela não fugia. Ali naquela região as pessoas preservavam porque os pescadores não deixavam ter caçador, apesar de ter caça até hoje no Pantanal, é ilegal, mas assim ainda tem um outro lugar que tem caça. E aí começou-se a ter turismo. Quanto mais tinha turismo, começou a ter um movimento muito interessante, e aí entra a história do turismo importante na transformação das regiões. Caçadores de onça se ligaram que mostrar a mesma onça para vários turistas era muito melhor do que matar uma onça e ser remunerado por aquilo e não ter outra onça para matar quando alguém contratava para matar uma onça, né? Porque os fazendeiros contratam isso, né? Porque eles não fazem, eles contratam alguém. Não todos os fazendeiros, mas alguns fazendeiros que não têm essa preocupação. E aí, houve um ciclo virtuoso na região, onde mais onças, mais gente vindo para trabalhar com onça, mais onças, mais gente. Isso foi crescendo e a gente entrou nesse ciclo também. A gente começou levando 12 pessoas por ano para o Pantanal ver onça, e nesse ano, o ano passado foram 280 pessoas, e esse ano a gente tinha 400 pessoas reservadas para visitar o Pantanal. Na grande maioria, estrangeiros, tá? Não chega de 90% estrangeiros. E aí, nessa região aqui, começou a ter não existe uma, assim, não é que a experiência é ruim, mas começou a ter muita gente vendo onça ali, e a gente resolveu, o que a gente vai fazer? Eu quero ir para outro lugar para ter uma opção como outra experiência. Eu continuo operando a região do Porto Jofre bastante, e o nosso barco termina ou começa o cruzeiro lá, mas a gente resolveu expandir para outra área, antes do barco. Aí a gente foi para essa região aqui, onde tem um lodge, que chama Baiazinha, que é próximo da reserva que eu comentei com vocês, que é a reserva Tayamã, e a gente começou a operar nessa região. Enquanto nessa região, quem fica 3 noites vê normalmente entre 7 e o recorde foi 17 indivíduos numa mesma viagem, tá? Para vocês saberem como a gente conta indivíduos, a gente conta uma onça nova
ou a mesma onça numa região completamente diferente, num dia diferente. Então, sei lá, ela se moveu de lugar, a gente encontrou ela de novo numa região completamente diferente, a gente conta como um novo indivíduo. Então, às vezes não são 17 indivíduos realmente, mas são 17 avistagens independentes, tá? Então, pra vocês terem uma ideia. E nessa região aqui, a gente vê normalmente de 3 a 8 num período de 3 noites na região. Agora, por que isso? Porque aqui tem mais onça? Não, porque aqui eu tenho mais gente procurando onça. Então eu tenho de 20 a 40, 50 barcos, dependendo do dia, barcos com 2 a 8, 10 pessoas, barcos lanchas rápidas que saem para procurar onça. Para quem já foi para a África, é como ir visitar o Kruger National Park na África do Sul. É um parque grande, é um parque mais popular de observação de vida selvagem. Você tem um monte de jipe, um monte de carro 4x4 saindo todo dia para procurar bichos. Eles mandam um rádio, daqui a pouco tem um monte de gente ali para ver os bichos. É uma experiência ruim? Não. Tem gente que gosta de ver muito bicho e aqui é o lugar certo para isso. E tem gente que gosta do Kruger e eu acho que é uma coisa interessante. Eu não estou dizendo que é ruim a experiência, mas a gente queria ter uma outra opção para oferecer para os nossos clientes. E a gente começou a operar a região da Baiazinha Lodge também. Eis que a gente resolve, andando por lá, numa andança nossa por lá, tal, batendo papo, por que a gente não faz, se tem um rio aqui, que conecta com o rio daqui, por que a gente não faz um cruzeiro, né? O André, que está mais anos no Pantanal, ele já tinha navegado muito entre Cáceres e Corumbá, que está mais ao sul aqui, né? Tinha cruzeiros nessa região que não tinham nada a ver com onça pintada na época. E aí a gente foi atrás, visitamos mais de 20 barcos, escolhemos um barco, fretamos esse barco, 2 saídas no ano passado, o ano retrasado, depois o ano passado de novo, e resolvemos fazer um programa que sai de Cáceres e termina no Porto Jofre, ou sai do Porto Jofre e termina em Cáceres. E com isso eu visito as 2 regiões que têm maior concentração de onça pintada. Num lugar eu tenho mais possibilidades de avistamento e mais número, e aqui, quando eu avisto, eu estou possivelmente sozinho, no máximo com 1 ou 2 lanchas junto comigo. E aí começa a ideia do cruzeiro, que é uma atividade que a gente está cada vez mais empolgado e está sendo bastante bacana. O mercado internacional tem comprado bastante, agora o mercado nacional. De quebra, a gente visita outras regiões, né? Voltando aqui, eu visito a Reserva Ecológica Taiamã, eu visito o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, eu visito, aqui tem a região da Serra do Amolar, eu visito o Jofre e eu visito a Transpantaneira. Então, 4 unidades de conservação e mais uma área que está na borda do Pantanal, né? No meio da viagem tem a Serra do Amolar. Esse aí embaixo é o barco que a gente freta. Hoje em dia eu já vou falar um pouco mais dele, um pouco mais para frente. Isso é a Serra do Amolar. Mas se eu falasse para vocês que isso, para quem mora em São Paulo, é Bertioga, dá para acreditar também. Porque se eu tirar uma foto em Bertioga, é muito parecido com isso em termos de montanha, em termos de vegetação. Então é uma região que tem alguma coisa de Mata Atlântica, né? Apesar de estar tão distante, tem um pouco de Mata Atlântica em alguns lugares ali. E é uma região, todo o Pantanal é circulado por montanhas e áreas mais altas, onde chove, na época do ano, essas águas descem e alimentam a bacia do Paraguai, a bacia do Cuiabá, e esses rios transbordam normalmente. Esse ano não aconteceu, mas assim, foi a primeira vez em 47 anos que não acontece, transbordam, alaga o Pantanal, e esse regime de sobe e desce das águas cria biodiversidade tão grande no Pantanal, cria essa biomassa que eu falei, cria matéria orgânica, cria uma série de coisas que garantem a vida e a cadeia alimentar dos animais e da vida selvagem no Pantanal. Por isso que no Pantanal é um lugar onde tem uma concentração muito grande de vida selvagem, tá? Então, o nosso cruzeiro passa por aqui, não chega de carro aqui, só chega de barco ou chega voando em aviões de pequeno porte, tá? Tem uma pista de pouso numa região aqui. Tem o encontro das águas em algumas saídas, isso varia um pouco, às vezes não está tão claro assim. Essa foi numa viagem que eu fiz no ano passado, mas eu falo porque, na verdade, eu já estive 4 vezes lá, 2 vezes eu vi assim, 2 vezes eu não vi. Então, assim, tem o encontro das águas muito parecido com o de Manaus, mas não é sempre que está tão distinto assim. Então, o ponto do encontro dos 2 rios tem essa diferença. O Rio Paraguai é menos barrento e o Rio Cuiabá é mais barrento. E lá no fundo, ainda, a nossa Serra do Amolar. Tem um dia que, quando a gente montou o cruzeiro, era um dia que eu achava que ia ser um pouco cansativo, porque a gente navega muito em zigue-zague e o tempo inteiro vendo a Serra do Amolar. E aí, no final da viagem, eu coletei informações, eu estava nessa primeira viagem que a gente fez,
eu coletei informações com os clientes e eles adoraram esse dia, porque você consegue ver a Serra do Amolar de diversos ângulos, é um dia de você organizar as fotos que você tirou, é um dia que você faz menos atividades, é o único dia que a gente não tem tanto tempo fora do nosso barco, mas é um dia que dá aquela relaxada. Porque esse roteiro, ele é agitado, mas ele é contemplativo. Ele não é um roteiro que você caminha, que você nada, que você faz atividade de canoa. É um cruzeiro na concepção da palavra. Você está cruzando de barco de um ponto até outro e todos os dias você sai de lancha para procurar a vida selvagem. Mas você não tem uma interação tão grande, é menos ativo do que, por exemplo, um cruzeiro na Amazônia, onde você entra na água, você faz caiaque, você anda de canoa. Aqui você não tem isso. Aqui é observação de vida selvagem. É importante de dizer, porque para quem for, está sabendo qual é a expectativa que tem que ter com relação à viagem. Bom, a região tem Vitória Régia, que é uma flora mais da Amazônia, mas por conta desses rios que vêm de lá, tem na Serra do Amolar que diminui a velocidade das águas, elas se espalharam ali um pouco, então tem momentos que a gente consegue ver elas de cima do barco ou da nossa lancha também, e na época que a gente está lá, é a época que ela está florindo, tal, então assim, é bem bacana de ver. Tem uma coisa na viagem que é o seguinte, essas fotos são fotos comuns, na verdade, que a gente vê em catálogos e tudo mais, mas isso não é tão fácil de ver em qualquer lugar. Você precisa ou de um rio muito raso, ou de uma baía que tá, assim, que secou, então você tem ali os jacarés, mas principalmente em rios muito rasos. Esse lugar aqui é na foz de um rio, quer dizer, é quando um riacho que cruza o Pantanal, ele chega no Paraguai. Tem vários desse. E ali forma fica bastante raso para passar. E aí o que os jacarés fazem? Os jacarés ficam ali sentados não, mas assim, estendidos ali, né? Esperando o peixe passar. Porque o peixe vai passar e está muito raso, então fica super fácil pescar, né? Então ele fica ali pescando, né? Então é uma coisa que a gente vê várias vezes, né, quando dá sorte no pôr do sol, mas assim, você vê, em algumas vezes você vê aquele mar de jacarés assim, então é bem bacana de ver também. Pôr do sol no Pantanal é uma coisa mágica, né? Cada dia é uma experiência nova, é uma coisa assim, fotos e mais fotos de pôr do sol. Então, assim, pôr do sol é uma coisa muito bacana de se ver no Pantanal. Bom, aqui é o nosso roteiro, né? O ano que vem a gente tem 6 saídas, 3 de Cáceres para Porto Jofre, 3 de Porto Jofre para Cáceres. Como vocês podem ver aí, tem 2 saídas já bloqueadas, né, que já estão com grupos fechados, de Cáceres para Porto Jofre, e de Porto Jofre para Cáceres estão todos abertos. Aqui só tem uma que está aberta. Tem gente que pergunta, mas o que é melhor, Cáceres, Porto Jofre ou Porto Jofre, Cáceres? Eu vou explicar a questão. É diferente e de verdade não tem melhor, tá? Quando você sai de Cáceres para Porto Jofre, quando eu chego na região um pouquinho ao norte da Reserva Tahamã, é o lugar onde eu tenho condições de ver onça pintada com mais exclusividade. Então, o que a gente faz? A gente sai para procurar onça pintada, a gente sai para procurar pássaros e outras coisas, e se a gente consegue ver, às vezes você encontra tem uma relata de que tem outra não sei aonde e tal, a gente aproveita o tempo ali, e se a gente teve uma boa visualização ali, a gente pode seguir o ritmo da viagem para chegar no Porto Jofre e ter uma ou dois períodos, quando eu falo períodos é manhã ou tarde, para ver de novo a onça pintada e tá tudo certo. Mas se eu vi pouco ali, eu consigo acelerar o barco e ter mais um período no Porto Jofre, para aumentar as minhas chances de ver a onça. Então, eu tenho essa flexibilidade. Quando eu faço ao contrário, eu tenho uma outra coisa. Eu posso, na primeira tarde, que pode acontecer, já aconteceu de a gente ter uma tarde que a gente vê 3 super avistamentos. O que eu faço? Eu vazo do Porto Jofre, vou em direção ao Rio Paraguai e garanto 2, 3, 4, às vezes 5 períodos lá, para eu poder procurar uma onça com mais exclusividade. Então, a gente tem essa flexibilidade nos 2 casos. Então, não tem um motivo de ser melhor um ou outro. Os 2 são interessantes de se fazer. E uma coisa bacana, quando você está fazendo a perna, o trecho do Porto Jofre para Cuiabá, seja chegando de Cuiabá ou saindo de Cuiabá, a gente recomenda, e a Adventure Club consegue fazer isso, não é um serviço nosso, adicionar 2 noites num lodge na Transpantaneira. Não precisa, não é necessário logisticamente, a gente desembarca super cedo no Porto Jofre, embarca super tarde, então você consegue chegar e fazer só o cruzeiro se vocês quiserem, mas a gente recomenda
que as pessoas comprem 2 noites, pelo menos, na Transpantaneira para ter complemento do Pantanal, um Pantanal terrestre, um Pantanal que você não está no Rio e acho que vale a pena. Tem opções lá, tem a Araras Lodge, não sei quais são as outras que a Eliane vende, mas assim, eu acho que é interessante isso, eu dou isso de dica para vocês. Bom, o nosso barco. Quer dizer, o barco não é nosso, né? O barco que a gente freta. Então, porque eu falo isso porque pode acontecer um dia, assim, a gente tem um contrato com eles, mas pode ser um dia que a gente, putz, por algum motivo a gente resolva trocar de barco. Então, o barco não é nosso, ele tem um nome, mas a gente nem divulga, porque a gente pode trocar se for necessário, mas vai ser sempre nos mesmos padrões. O barco que a gente utiliza hoje, que está contratado e pré-pago já para o ano que vem, é esse barco aí. Ele tem 4 cabines privativas com camas baixas, eu vou mostrar daqui a pouco a foto. Uma cabine privativa com beliche, que é mais barata do que essas cabines com camas baixas. Você tem uma sala de refeição, que está aqui embaixo, sala de jantar, né, que é no primeiro piso do barco. Lá em cima, que seria no 3º piso, a gente tem uma sala de estar aberta, que hoje está coberta, tá? É que a gente não tirou foto da área coberta no ano passado, então a gente está usando essa foto ainda. Mas é igualzinha, só que hoje ela está coberta, então você tem sombra ali. E você tem uma sala de estar com ar-condicionado, todas as áreas internas são climatizadas, que é o lugar onde a gente assiste vídeos, onde o guia ele faz um bate-papo, ele fala de fotografia. Quem guia as nossas viagens hoje é o Fred, que ele é um fotógrafo. Quer dizer, na verdade o Fred é meio que tudo um pouco. Ele é fotógrafo, ele é guia, ele toca violão, ele joga capoeira. No barco não dá para jogar, mas se joga capoeira. Então, assim, ele faz de tudo um pouco, uma pessoa ultra flexível, porque a gente tomou um cuidado, a gente não quer que só clientes que sejam, não, o cara é um birdwatcher inveterado, então eu vou ter um guia para ele. Não, eu estou restringindo um pouco as nossas viagens. Então a viagem é para qualquer pessoa que tenha vontade de ver vida selvagem. E o Fred, se tiver alguém ultra mega interessado em passarinho, ele conhece tudo de passarinho. Mas se as pessoas também não tiverem interessadas em passarinho, ele vai falar de outras coisas. Então, a gente mostra vídeos da onça pintada, a gente mostra vídeos de outros animais, a gente mostra vídeos do homem pantaneiro, que é uma pessoa importante no Pantanal. E aí, nesses momentos que normalmente vai das 11 da manhã, que é onde a gente termina a saída da manhã, até umas 3, 3:30 da tarde, que é quando a gente sai para a saída da tarde, que é o período mais quente do dia, a gente ou fica lá em cima, ou fica nessa área climatizada, é o momento que a gente vê vídeos, é o momento que a gente bate papo, é o momento que ele dá dicas de fotografia, às vezes ele vê a fotografia e fala assim, putz, ó, se você fizer assim, você consegue tirar uma foto melhor. Então, é um momento de ficar consolidando o que está sendo visto. E é muito bacana, porque normalmente a gente tem uma vida muito agitada, né? Então, às vezes a gente chega de uma viagem e não consegue ver as fotos direito, ali você tem tempo para poder olhar suas fotos, para poder ver suas fotos, para poder selecionar, para poder deletar as que ficaram ruins, para poder tirar fotos melhores na frente. Essas são as cabines com camas baixas, tá? No canto, do lado esquerdo a gente vê a entrada do banheiro ali, e do lado direito a gente vê que tem 3 camas, só que a gente não usa essa cama de cima. Essa cama de cima é para pôr bagagem, tá? Até porque a gente não pode levar, não consegue levar mais do que 10 pessoas, porque o nosso barco de saída é um barco que tem cabem 10 pessoas. E todas as pessoas sentam na lateral do barco. No meio tem como se fosse um corredorzinho, para justamente ninguém ficar no meio. Então, você está sempre na borda para tirar foto, para ter tranquilidade e para poder apoiar no meio as suas coisas, a câmera, a sua mochila com água e coisas do tipo. E no barco que a gente sai tem uma geladeira ligada na bateria, quer dizer, no motor do barco, então tem sempre bebida gelada, para a gente fazer as coisas. Então, esse é o equipamento que a gente usa hoje para fazer as saídas que a gente usa lá, tá? Dô, posso te interromper rapidinho? Claro. A Zuleika está perguntando se tem como fazer saída ao amanhecer para realizar fotos, com um barco pequeno ao longo do passeio. Ela falou que ela já fez viagem fotográfica por lá e amou. Obrigado, eu consegui tomar uma aguinha. Pode Então, parar, na verdade, fica tranquilo. não é que a gente consegue. As nossas saídas são cedo, são sempre cedo, tá? Porque é quando faz sentido
é quando a gente tem uma coisa muito gostosa no Pantanal, que toda manhã nessa época, o dia pode fazer 38 graus, mas de manhã vai estar mais fresquinho. Então até o vento, a gente fala para as pessoas, olha, precisa levar um casaco ou uma corta-vento e tal. No primeiro dia, sempre tem um ou outro que não acredita, faz parte, né? Melhor você acreditar sentindo na pele, que não leva, né? A gente sempre tem um cobertorzinho, alguma coisa para emprestar para as pessoas. Porque é isso, a gente tem uma questão de que de manhã é frio, e pode ser frio mesmo no Pantanal. Então a gente sai sempre cedo e no final de tarde, porque são os melhores horários para ver bicho e para tirar foto. Então, se tiver um grupo que quer sair ainda mais cedo, beleza. Já aconteceu de ter grupo que fala, não, a gente quer sair 5h30 da manhã, antes de tomar café da manhã. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente marca de sair e faz essa saída. Normalmente as saídas são entre 6 e 6h30, tá? Porque a gente toma um café da manhã bem cedo, sai, e aí a gente volta, faz um lanche na chegada, a gente sempre serve um suco, alguma coisa, uma fruta tem à vontade. Café expresso também tem sempre à vontade, com uma máquina que moe o café na hora. Para mim é importante, que o café faz parte da minha rotina diária. Então tem um café expresso lá, não por minha causa, mas tem. Então, assim, essa é a ideia da rotina diária que a gente faz, tá? Então, não sei se eu respondi, mas a ideia é essa de fazer. Sim. E tem uma coisa importante. Uma das saídas do ano passado, a que eu tava, aconteceu uma coisa meio assim, que é inesperada, e agora a gente avisa as pessoas que pode acontecer, porque as pessoas tomaram meio que um susto positivo, na verdade. Passamos o dia, procuramos o bicho, tal, não sei o que. Naquele dia a gente não tinha visto onça, a gente estava perto da reserva Tayamana, um dos braços ali do lado da reserva. Por volta de 7h30 da noite, a gente estava jantando, né, já estava escuro. Daqui a pouco entra o auxiliar do capitão, fala, galera, pro barco agora. Mas ele entrou super baforido, assim, tal, não sei o quê. Eu saí, teve gente que foi descalço, tal, não sei o quê. Tinha um casal de onças na beira do rio, que tinha pego, possivelmente durante o dia, uma capivara, estava comendo a capivara. A gente passou 1 hora ali, sim, próximo dela, óbvio, mantendo uma super distância, que a gente toma super cuidado para também não invadir o espaço do animal. Não é só por segurança nossa, mas é para o animal não evadir. De repente ele pode largar a caça ali, então a gente toma super cuidado. Mas altas fotos da onça, aí voltamos para o barco e as pessoas falam assim, nossa, a gente achou que o barco estava afundando. Eu falei assim, não, então a gente vai melhorar o protocolo nesses momentos, porque o rapaz não foi, coitado, ele estava navegando e viu a onça com o farolete que ele usa, ele veio desbaforido, né? Então, assim, mas agora a gente mudou o protocolo, então pode acontecer esse tipo de coisa. Se a gente vê alguma coisa interessante, a gente sai no momento que às vezes não estava previsto sair, mas as saídas são sempre de manhã no final da tarde, tá? Rodô, acho que você vai falar mais pra frente, mas o Máximo, nosso querido amigo cliente, porque os clientes são todos meus amigos são meus clientes, aí a gente vira uma bagunça. E o Máximo é fotógrafo maravilhoso, faz várias viagens para fotos também, né? Ele tá perguntando se pode acontecer de não ver a onça. Além disso, ele pergunta se tem pássaros muito bonitos e diferentes. Tá, os pássaros eu vou mostrar daqui a pouco. Sobre a onça, é o seguinte, a gente não garante que as pessoas vão ver onça, porque eu não sou maluco, né? E a gente não vai num zoológico, mas 9 anos trabalhando na região, tá? Eu tive um grupo que ficou mais do que pelo menos 2 noites e não viu onça, tá? E nesse grupo, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma frente fria que rompeu ali a região de Campo Grande e chegou na região, chegou até Cuiabá, na verdade. Nessa viagem chegou a fazer temperaturas de 7 graus no Pantanal. Então, assim, nem onça, nem a gente, nem ninguém queria sair da toca. Então, aconteceu uma vez, tá? Nas viagens de barco, já foram 4, nenhuma vez não viram, e todas elas, que tem isso também, ver e ser uma boa avistagem. Assim, que é uma coisa que tem sido mais frequente cada vez mais. A gente veio em todas as viagens de barco e boas avistagens. Uma delas foi essa, por exemplo. 1 hora vendo um casal de onças comendo uma capivara na beira do rio. Inclusive, eu parei o barco mais para frente, eles não perceberam, a gente atracou o barco para dormir e no dia seguinte a gente saiu, ninguém percebeu que a gente estava indo para o mesmo lugar, a gente voltou para ver essa onça, infelizmente ela tinha ido embora e a caça não estava mais lá. Então, assim, a gente procura maximizar as chances. Então é muito difícil não ver. Pássaros eu já mostro daqui a pouco. Alguém ia falar alguma coisa? Acho que alguém falou, isso tem uma voz. Não sei, não fui eu não. Mas aproveitando que eu abri o microfone, eu vou perguntar. O William perguntou se tem onça preta.
Então, na região não é comum, tá? Só para explicar para o William, a onça preta é uma onça albina, tá, William? É uma onça pintada albina. Ela é uma onça que tem as mesmas spots, bom, a mesma pele com eu não sei como fala em português, eu chamo de spots ali, mas assim, é igualzinha, só que ela não tem tonalidade na pele, então é uma onça albina, tá? Ali na região não é comum ver onça preta, tá? Quer dizer, não é comum não, eu nunca vi. Tem relatos, mas assim, não é comum. Turistas nossos nunca viram. Tem uma região, eu acho que na Fazenda Trijunção já viram com mais frequência, que é lá na divisa de Goiás, Bahia e algum lugar, que eu vejo Lobo-Guará e tal. Minas, Goiás e Bahia. Então lá eu sei que tem. Aqui nessa região a gente não tem relatos dos nossos turistas verem. Tá? Bom, a vida selvagem é o principal atrativo dessa viagem, né? Então, assim, os jacarés, como eu comentei, a ariranha, que para mim é é um dos animais mais assim, bacanas, porque é um animal territorialista, ele chega próximo para proteger o bando, é um animal que está sempre em família, sempre tem filhote, então ver ariranhas é uma experiência bem bacana. Eu vou mostrar um videozinho que normalmente no Zoom não acontece muito bem, mas só para vocês terem uma ideia. Então a ariranha você vê demais nos cios, você vê com certa frequência nos cios. Veado campeiro, né, é um pouco mais difícil porque a gente está navegando, mas vê também. Cervo do Pantanal, aí é bem mais difícil de ver. E aí falando dos pássaros, tá? É o William, é o Máximo, né, que perguntou dos pássaros. Tá. Bom, pássaros, na verdade, eu escutei de um guia inglês, um tour leader inglês, que guia viagens na África e no Brasil, e ele fala o seguinte, que o que tem de especial no Pantanal são os pássaros, porque na África você não tem essa quantidade de pássaros com essa variedade e em abundância, assim, sabe? Então teve uma manhã, numa viagem que a gente fez lá, numa das viagens de barco, uma das que eu tava, a gente passou a manhã inteira, a gente viu tanto pássaro, inclusive esse pássaro aqui do canto inferior esquerdo, que é acho que o nome é gavião caramujeiro, se eu não me engano, acho que é o caramujeiro. Ele está comendo aqui um crustáceo, e ele ficou lá comendo esse crustáceo, a gente tirando foto, fazendo vídeo, assim, é incrível, assim. Terminou amanhã, as pessoas falam assim, nossa, a gente não vai procurar onça? Eu falei, gente, assim, a gente vai procurar o bicho que a gente acha. E a gente realmente esqueceu, não é que a gente esqueceu. A gente estava ligado, mas eles esqueceram. Foi tão mágico para eles que eles nem perceberam que a gente estava numa viagem para procurar onça pintada naquele caso. Então, arara azul a gente vê com bastante frequência, tuiuiu aos montes, às vezes você vê assim, um mar de tuiuiu, às vezes você vê só um casal, às vezes você vê ninho de tuiuiu. A coruja orelhuda, essa é um pouco mais difícil, mas você consegue ver. Então tem uma imensidão de números de pássaros. E o Fred, ele tem um aplicativo que ele vai ticando tudo que a gente vai vendo para poder falar para as pessoas depois, porque senão a gente não lembra, entendeu? E ele compartilha essa lista com as pessoas para dizer, olha, no dia 1 a gente viu isso, no dia 2 a gente viu isso. E é bem bacana, porque nesses momentos que a gente pega e senta ali na sala de estar, é o momento que ele está vendo o que a gente viu, tá? Bom, como eu falei, pássaros, né? E aí eu quero dizer o seguinte, eu falei da onça pintada bastante até agora, mas eu não mostrei uma foto de onça pintada, né? Quando eu faço esse bate-papo ao vivo, eu gosto de olhar na cara das pessoas, porque até esse momento as pessoas já se surpreenderam. Então aqui eu não consigo ver, né? Mas assim, normalmente as pessoas já se surpreenderam com tudo que eu mostrei, com os pôr do sol, com a qualidade assim, com a vida selvagem em geral, com a paisagem, no caso da Serra do Amolar. Então, assim, e a gente não falou da onça pintada ainda. Mas óbvio que o principal atrativo, mas não único, é a onça pintada. E aí é onde a gente vê. Essas fotos são todas minhas, eu não sou fotógrafo, eu faço questão de botar as minhas fotos, não para dizer que são minhas, para dizer, nossa, olha que fotos boas. É para dizer o seguinte, até eu que não sou um bom fotógrafo, faço imagens boas da onça pintada, tá? Então, é uma experiência incrível. E cada experiência, cada avistagem é uma experiência nova. Por quê? Porque você vê ela caçando, você vê ela dormindo, você vê ela em cima da árvore, você vê ela nadando, você vê ela copulando, você vê ela com filhote, você vê ela comendo a caça. Então, são momentos distintos, né? Então, assim, eu já vi talvez 50, 60, 70 indivíduos nas minhas visitas lá, mas assim, cada uma é especial, ainda é especial, então é bem bacana de ver. Mas eu também tenho um carinho muito grande pelas ariranhas, que eu gosto muito, cada vez que eu vejo ariranha. Outro dia eu estava na Serra do Amolar, o piloteiro falei, cara, tem ariranha ali. Eu falei assim, mas você quer parar? Eu falei assim, claro que eu quero parar.
Entendeu? Óbvio que eu quero parar para ver ariranha. E, porque às vezes eles acham mais comum. Eu acho que a ariranha, para mim, é uma onça da água, entendeu? Então é bem bacana. Então a onça pintada é isso. Dô, Oi. Desculpa, né? Essas internet da Eco, a gente só ouve depois a pessoa, né? É só pra você tomar água mesmo. Tô brincando. O Saulo tá perguntando quais são os tipos de onça que você pode ver no Pantanal. Então, no Pantanal você tem a onça pintada e a onça parda. Na nossa viagem, onça pintada, tá? Pode ver onça parda? Pode, mas é bem difícil. Eu vi na minha vida uma onça parda só. Foi a primeira que eu vi, foi a única. Que eu vi dentro do Araras Lodge, na passarela do Araras Lodge, a pé. Não foi uma experiência, assim, demorou umas noites para eu voltar a dormir numa boa, porque ela estava vindo da minha direção enquanto eu estava indo para lá. Então a gente teve que parar, negociar ali, conversar, tal, não sei o quê. Aí ela desceu da plataforma e eu continuei. Mas assim, não é comum ver a onça parda, tá? A onça parda é bem menor, na verdade, do que a onça pintada. Eu acho que tem uma feição, para mim, mais bonita do que a onça pintada, mas a gente não vê a onça parda lá com frequência. Tá? Nessa viagem, não. Tá? E nem no Pantanal como um todo, é mais difícil. Tá? E a onça pintada, só para critério de informação, é o terceiro maior felino do mundo, tá? Só, atrás do tigre e do leão. E ele é muito parecido com o leopardo. As pintas, pintas, é isso aí, pintas, não é círculos, pintas. As pintas do leopardo são diferentes da onça pintada, mas é fácil de confundir isso. E o leopardo é um pouquinho menor do que a onça pintada, tá? Então, essa é o principal atrativo da viagem, como a gente fala. Isso é uma avistagem. Eu tenho duas fotos. Essa é uma cliente nossa, eu tirei a foto justamente para mostrar a distância que a gente está do bicho, né? E com uma câmera ou com um binóculo é bem bacana, porque você consegue ver bem de pertinho, você consegue ver detalhes e tudo mais. Então, esse bicho, por exemplo, ele está caçando ao longo da margem do rio. Então, você consegue acompanhar, às vezes, ele por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, às vezes uma hora, você consegue acompanhar ele e continuar avistando o mesmo animal, tá? E aqui é um lugar que a gente, é um curicho pequeno, a foto assusta um pouquinho, né? Parece que está super perto, mas está uma distância ultra segura da onça, mas é também para mostrar assim, a distância que a gente consegue chegar da onça, e essa é uma onça também que estava procurando caça. Aliás, essa é uma preocupação, todo mundo pergunta assim, mas a onça, quer dizer, qual o impacto que a gente gera nesses avistamentos, né? Principalmente no Jofre, onde tem muita gente. Tem vários biólogos que estudam isso lá, e a principal preocupação que os guias locais têm, e os nossos guias também, é ter um protocolo, porque a onça já se acostumou com os barcos, ela não se assusta mais com os barcos, tá? Não tem caça ali naquela região, então ela ignora, se você tiver 30 barcos, ela ignora aquele monte de barcos que estão lá. Agora, a nossa preocupação, a preocupação dos biólogos é o seguinte, é espantar a caça da onça pintada, e com isso causar um problema no processo de alimentação da onça. Então, existem pesquisas que são feitas lá, e existem protocolos dos guias para tomar cuidado com isso, para observar, se é uma onça que está ali copulando, você não tem que se preocupar se tem alguma caça em volta. Mas se ela está andando na beira do rio, olhando para a margem, ela está caçando. Então você tem que manter uma distância ainda maior para proteger a caça que ela está procurando. Porque senão ela pode pegar e ter dificuldade de caçar, e isso pode ser um problema, tá? Então isso é uma preocupação que tem. Claro, podia ser melhor? Podia, mas é um processo evolutivo que tem evoluído bastante ao longo do tempo. Cada vez mais existem protocolos, os guias se respeitam, eles têm a associação deles lá, tem a associação dos piloteiros. Se alguém faz alguma coisa que as pessoas não gostou, eles brigam no WhatsApp, e aí se entendem no WhatsApp. Então, é um processo evolutivo bastante bacana, que às vezes tem gente que pergunta isso. Eu vou mostrar agora 2 videozinhos, são vídeos rápidos, tá? Peraí. Rápidos mesmo, são 10 segundos um e 15 segundos o outro. Às vezes a gente fala, é um vídeo rápido de 4 minutos, né? E ninguém aguenta assistir. Ele dá uma travada, mas é um vídeo feito por uma câmera comum, no caso a minha, e só para vocês verem, de uma onça e de uma ariranha, tá bom? Então esse é o da ariranha, tá com zoom, obviamente, a gente não tá tão perto dela assim. E esse é da onça. I'm filming now. Essa tá caçando.
Então, isso é o quanto a gente consegue ver, o tipo de avistagem que vocês podem ter, se caso vocês fizerem uma viagem para essa região, tá? No final de cada... Obrigado pela atenção. No final de cada dia que a gente vê uma onça, a gente costuma fazer um brinde no pôr do sol para agradecer que a gente conseguiu ver a onça, e no final da viagem também. Então, a gente costuma ter esse momento de descontração, de relaxamento, que é um momento a gente está isolado, a gente não tem WhatsApp para responder, porque não tem internet. Então, se alguém perguntar, o barco, na verdade, tem 4 formas de comunicação para emergência, mas nenhuma para a gente usar para lazer. Então, não tem internet, mas tem telefone via satélite, telefone rural, rádio de comunicação, tem uma terceira, e um spot, que é para no caso de emergência. Então, existe isso, a gente está super coberto, mas não tem internet para a gente usar. O que é uma benção em alguns momentos, e as pessoas ficam imersas ali, elas curtem as fotos, é uma coisa bem bacana e nesse sentido. Então, aí é um momento de realmente a gente celebrar o momento que a gente tem a oportunidade de viver. São 10 pessoas por saída só, tá? Então, são 6. A gente é o único barco que faz isso de forma regular. Tem outros barcos que às vezes fazem, mas só grupos fretados e tal. E para dizer, de repente você tem uma família, um grupo de amigos que quer ir só vocês, principalmente agora nessa história de Covid e tal. Quer dizer, para esse ano não vai ter nada. Então, até o ano que vem eu espero que a gente esteja num momento muito diferente de tudo isso. Mas independente de Covid ou não, se vocês são, sei lá, 2 famílias, 8 pessoas que querem ir, a Adventure Club consegue cotar com a gente e fechar uma viagem, uma data só para vocês, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa exclusiva, ainda mais exclusiva só para vocês, porque o barco cabem 10 pessoas. Então, assim, se for uma data nossa que vocês querem bloquear, é um custo menor. Se for uma data completamente avulsa, tem um custo um pouco maior, porque o barco tem que voltar vazio. Mas aí a Eliane, a equipe da Adventure consegue fazer isso, mas só estou dizendo que é uma possibilidade de fazer isso também, tá bom? Então, estou aberto a perguntas. Legal. Ai, que maravilhoso. Você esqueceu de falar que o brinde, você brinda quantas taças, quantas onças você vê, né? Aí são quantas taças de champanhe você toma. Rodô, deixa eu ver. A Gilda, ela ficou com uma dúvida. Ela falou, então vai no barco grande, né? Vai descendo o rio, depois pega um barquinho menor, a lancha, para fazer os passeios durante o dia, é isso? O barco é o nosso lugar de dormir e de comer. Então, o barco vai descendo o tempo inteiro, tá? Ele está o tempo inteiro navegando, tá certo? Exceto à noite. Quer dizer, às vezes ele navega à noite, vamos supor, naquilo que eu te falei, putz, a gente precisa acelerar para poder ganhar um tempo lá, já aconteceu da gente navegar à noite, tá? Mas não muda nada, porque não tem onda, o rio é super tranquilo, super seguro de navegar à noite, porque é todo marcado, todos os trilhos onde o barco tem que passar, e de qualquer forma o motor tem que ficar ligado por conta do gerador do ar-condicionado, de geladeiras e tudo mais. E aí, já falando, existe uma certa vibração que você sente, não é uma coisa insuportável, é uma coisa altamente suportável, mas não é um barco que desliga o motor à noite, tá? Então, o motor tem que ficar ligado, são 2 motores, então, mesmo que você ficar parado, um dos motores fica ligado. Mas respondendo, então o barco vai navegando o tempo inteiro. Normalmente, o barco, a gente faz um trabalho para o barco vir atrás da gente, tá? Então, o que a gente faz? A gente sai, eu sei que eu vou visitar um ponto mais para frente. Então, eu saio, vou até aquele ponto e aí eu encontro com o barco. Isso por uma questão de protocolo de segurança nosso, né? Porque se o barco sai, a gente fica com um problema aqui, a gente, sim, sei lá, tem um problema de combustível, tal, esse barco tem que virar e voltar para buscar a gente. Então, a gente quer ter o barco sempre atrás da gente, se acontece algum problema, nunca aconteceu, a gente é super cuidadoso, tem motor de reserva na nossa lancha, tem gasolina para ir e voltar várias vezes, tal, mas a gente tem essa preocupação, então o barco está sempre atrás da gente. Aí a gente volta pro barco, almoça, aí o barco continua navegando, aí a gente sai, vamos até um ponto e encontra com o barco de novo. Então tá o tempo inteiro assim, tá? Legal. Gilda, acho que respondemos, né? Mas podem, se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone também, tá, gente? Pode falar. O Máximo também pergunta, a onça parda é igual ao puma ou o leão da montanha? É a mesma espécie. Eu não sou biólogo, então não consigo afirmar com certeza. É a mesma espécie, você pode chamar que é a mesma coisa, tem alguma diferença pequena, mas é a mesma coisa, é o mesmo animal, é a mesma... Tem espécie, subespécie, família, eu não sei todas o Fred talvez possa explicar um pouco melhor. Mas assim,
e tem uma diferença na última categoria da divisão. Então é muito pequena a diferença. Pode chamar do mesmo animal sem problema nenhum. É o mesmo animal. Legal. Ah, o Salo quer pescar. O Salo falou que quer saber como que é a alimentação a bordo e se pode pescar nesses rios. Alguém perguntou também se tem piranha. Isso, Quer falar, Salo? Eu perguntei se Pode tinha falar. piranha nos rios, tem? Tá. Bom, tem piranha. É o seguinte, a dinâmica, assim, esse rio é um rio dos mais pescáveis do Brasil. Então tem N barcos, às vezes a gente cruza com alguns barcos com pescadores que não fazem a mesma rota que a gente faz, mas fazem parte da rota que a gente faz. Normalmente saem de Cáceres e vão pescar em algum lugar, ou saem de Corumbá e vão para algum lugar. Raramente eles cruzam de um lado para o outro. Então tem um trecho que poucos navegam, bem poucos navegam. Então, assim, a dinâmica de pesca, ela é completamente diferente. Então, assim, a gente não tem previsto na viagem sair para pescar, porque a gente não leva um barco de pesca, a gente não leva isca e tal. Então, assim, não faz parte do roteiro a pesca, porque ele acaba tendo, assim, entra um pouco de conflito misturar as duas coisas em termos de data, tá? Mas é um rio pescável. Agora, já aconteceu, por exemplo, porque a tripulação, eles pescam, entendeu? Então acontece de alguém pegar e falar assim, putz, eu vou ficar aqui pescando enquanto a gente está navegando. Se quiser levar equipamento de pesca e pescar, você pode avisar, a gente pode até providenciar isca e tal. Mas a gente não vai ter um barco, a gente não consegue ter uma lancha para sair para pescar como os barcos de pesca fazem, entendeu? Porque isso acaba movimentando muito a logística geral da viagem, tá? Mas é um rio altamente pescável. Mas a alimentação a bordo, de que consiste? Tá, a alimentação a bordo tem bastante peixe, né? A alimentação a bordo, assim, também é um processo evolutivo. Como a operação é 100% nossa, mas a tripulação é do dono do barco, a gente, todo ano, a gente vem melhorando para melhorar algumas coisas do tipo assim, os barcos que estão acostumados mais com turismo de pesca, assim, a preocupação deles é comida farta, né? E muita comida, muita fritura e muita cerveja, né? Então, quando a gente foi fretar o barco, fala, não, cerveja à vontade. Eu falei, não, eu não quero cerveja à vontade, cara. Pode assim, preciso de outras coisas. Vamos trocar cerveja por outras coisas, porque eles levam cerveja, assim, uma quantidade absurda. Então, assim, a comida é bastante variada, tá? Então, a gente tem bastante salada, a gente tem normalmente 2 tipos de proteína todos os dias, né? Então, frango, peixe, carne. A gente tem uma variedade de comidas para vegetariano, óbvio que a gente sabe com antecedência, aí a gente reforça isso. Então, a comida, ela tem uma variação bastante grande todos os dias. Todos os dias, praticamente, tem peixe, tá? Até porque peixe é mais próximo, são peixes de rio, né? A gente não vai pegar lá e ter peixe de mar, que é muito longe e tal. Mas a gente, basicamente, a comida é peixe de rio, todos os dias com alguma outra proteína para acompanhar, para quem não gosta de peixe, que acontece. Tá? Legal. E a última pergunta que tem aqui, mas, gente, pode perguntar, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa, é sobre cabines, Dô. Pode explicar um pouquinho melhor? Casal, eu posso ir single? Tem twin? Aquelas camas, vocês viram na foto, ela tá separada, mas ela pode juntar, tá certo? Então, assim, ela junta e vira uma cama de casal. Não é uma cama de casal queen size, é uma cama de casal comum, tá? A cabine, ela não é grande, é uma cabine pequena. A cabine é confortável, por conta da gente não usar aquela cama em cima, acaba ficando espaço que você pode pôr bagagem ali em cima, mas é uma cabine pequena, uma cabine de barco pequena, não é uma cabine de barco enorme, como, por exemplo, o Aqua no Peru, por exemplo, coisas do tipo. Então, assim, até porque, só para falar, assim, até tem barcos na região com cabines maiores, mas a nossa preocupação era um barco veloz com calado é o quanto o barco fica abaixo da linha d'água, com calado pequeno, porque ali tem muito banco de areia, entendeu? Então acontece às vezes de encostar no banco de areia, aí você tem que empurrar o barco, literalmente você tem que pegar uma lancha e ir lá empurrar o barco. Então a gente procurou ter um barco que fosse veloz e com calado pequeno, né? Então, assim, mas assim, dá para fazer single. A cabine de beliche, a gente até tem preço para single e para duplo. Só que a gente assim, recomenda e encoraja com a questão de preço. O valor do single na cabine do beliche, ela é bem mais barata do que do single na cabine normal, né?
Então, assim, justamente para encorajar as pessoas a irem na cabine, se quiser ir de single, ir naquela cabine, porque a diferença de preço é bem grande. E a gente prefere vender uma pessoa só lá, mas dá para ir single, dá para ir casal. Criança, que às vezes as pessoas perguntam, assim, a gente não gosta muito de limitar. Fala assim, tem que ser no mínimo tanto, tá? Porque eu não sei qual criança vai, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil. Como que eu vou falar assim? Tem criança de 14 que é melhor não ir, tem criança de 7 que pode ir numa boa. Tem que ter em mente o seguinte, né? É uma viagem contemplativa, é um barco pequeno, né? Então, assim, não tem internet, não tem TikTok, entendeu? Então, assim, tem que pensar que a criança tem que ser uma criança que esteja acostumada a ficar num ambiente confinado, né? Então, essa é a preocupação. Então, sabendo disso, né? A gente recomenda a partir de 12 anos, mas, pô, tem um filho, tô acostumado, tal, sabendo que não, sim, a gente tem como tirar as pessoas de lá em caso de emergência. A gente tem mapeado todas as pistas de pouso do caminho inteiro. Então, a gente sabe onde tem pista de pouso, a gente tem contato de 3, 4 empresas que têm aeronave. Num caso de emergência, num caso de, sei lá, alguém se machucar, passar mal, a gente tem como tirar. Agora, para tirar alguém que cansou da viagem, aí tem um custo. É possível, mas tem um custo. Então, assim, eu só tomo esse cuidado porque, por exemplo, eu quero levar meus filhos, né? Só que, por exemplo, eu acho que eles não estão ainda, eles têm 10 e 11 anos. Para fazer isso, eu acho que eles vão cansar, então eu prefiro esperar mais um pouco. Então, assim, essa questão de criança é isso, tá? Só para explicar. Então, já emendei na pergunta que fizeram aí. Tem alguma Tá programação? ótimo. Eu tô vendo aqui, tem alguma programação? Eu respondi a Karen agora, eu vou passar para todo mundo, né, no e-mail, as Mas quer opções, que eu as duas responda opções isso? eu dou. Não, quer que eu responda Pode, a pode Karen aqui falar. agora? Tá. Pode, A claro, Karen claro. perguntou se tem alguma programação ao longo dos dias, além das saídas pela manhã e final de tarde. Tá. A gente tem 3 lugares que a gente desce do barco, tá? Que é a Fazenda São João, acho que é São João que chama, que é perto da Baía do Baiazinha Lodge, porque ali tem uns ninhos de arara azul, então a gente desce ali para ver arara azul. Dependendo da logística, obviamente, porque às vezes você tá vendo bicho num lugar e, putz, né, perdeu aquele ponto, porque o barco já está chegando até a gente e tal, mas a gente normalmente para ali. A gente desce no Miguel, que é um índio de uma etnia local, esqueci o nome agora, Guató, um índio Guató que mora sozinho num lugar ali, e ele tem muito passarinho ali. Não é que ele tem muito passarinho que fica habitando ali onde ele mora. Então a gente para ali muitas vezes. Às vezes a gente para no Parque Nacional, na sede do Parque Nacional, que é perto também do Miguel. E a gente para num hotel que fechou anos atrás, que chama Refúgio Caracara. E tá abandonado, na verdade, mas tem muita, assim, também tem ninho de arara azul, e é onde a gente normalmente vê a coruja orelhuda. Então, são pontos que a gente para. Tirando isso, toda a atividade é dentro do barco. Então, a única programação que a gente tem são as saídas, quer dizer, além dessas que eu falei, dessas paradas, são as saídas, e esse momento que a gente fica dentro do barco, nesses bate-papos. Porque se você pensar, são 7 dias de viagem, só que o primeiro você embarca às 6 da tarde e o último você desembarca às 7 da manhã. Então, você tem 5 dias inteiros de navegação, tá? Então, esses 5 dias, assim, a experiência que a gente tem, claro, para pessoas que querem ver vida selvagem, para pessoas que têm paciência, se for uma pessoa super agitada, vai ficar cansada de ficar dentro do barco, óbvio. Mas, assim, esses 5 bate-papos entre as 11 da manhã e as 3 da tarde são incríveis, assim, são incríveis. Ou a gente faz lá em cima, ou a gente faz na sala de estar climatizada que tem ali que eu mostrei para vocês, aquele sofá. E aí é um momento de aprendizagem muito grande, e não aprendizagem só do nosso guia. Assim, ele faz algumas palestras, mas a gente não gosta de chamar de palestras, são bate-papos que ele faz sobre o Pantanal, sobre a região, sobre preservação, e a troca de experiência entre as pessoas, né? Numa das viagens que eu fui, tinha um cara que entendia de barco, e aí ele quis entrar na casa de máquinas, aí eu fiquei traduzindo para ele a conversa com o capitão, ele queria... Então, assim, tem N coisas bacanas que eu acho que a gente tem de aprendizado com essas pessoas locais, as cozinheiras locais, as cozinheiras que estão no barco também têm uma interação muito grande com a gente. Então, assim, é um momento de imersão mesmo, tá? Agora, claro,
você tem que estar preparado para isso, né? Não é um zoológico, é uma atividade extensa, são 5 dias inteiros navegando, mas muito prazerosa para quem tem esse perfil de fazer, de curtir esse tipo de coisa, de desacelerar e tudo mais. Para mim é ótimo, eu sou bem acelerado, então quando eu vou para lá dou uma boa desacelerada na vida, assim. A gente nem percebeu, Douglas, tá tranquilo. Ai, que bacana, gente, adorei a interação. Aqui tem um monte de gente agradecendo, então nós que agradecemos, imagina, o tempo de Eu que vocês. agradeço. Né? E a gente tá aí, né? Assim, para falar de viagem é nosso passatempo, né, Dô? A gente adora. Claro. Então, contem com a gente. O próximo slide aqui, só para mostrar para vocês o que eu comentei, né? São os 4 locais que o Douglas comentou durante a apresentação, onde a gente pode ajudar, tá? A gente vai mandar isso para vocês também no e-mail de amanhã, com os links, explicando um pouquinho de cada um deles, né, Dô? Não sei se você tem alguma coisa a falar deles, mas são esses, né? Todos eles são bacanas. O On Safari trabalha com preservação da onça pitada e agora do lobo-guará. Eu acho que o Instituto Homem Pantaneiro tem um carinho bastante grande, que é um dos idealizadores da Brigada Alto Pantanal, porque ele tem um olhar para o homem pantaneiro, para o cara que habita aquela região há bastante tempo, que chegou lá 40, 50, 60 anos atrás. É um cara que sabe manejar a região, é um cara que é muito importante na preservação. Então, é bem interessante entender qual é o trabalho do Instituto Homem Pantaneiro. E o Rabelo, que é o presidente, é um cara incrível. Ele que acabou com a exploração ilegal de couro de jacaré no Pantanal, ele que liderou todo esse processo na década de 90, que era super agressivo. E ele fez isso de uma maneira muito bacana. Ele era polícia, ele tinha poder de polícia, ele tinha equipes, e ele fez um trabalho de conscientização. Ele preferiu, em vez de prender um monte de gente, conscientizar as pessoas. E aí ele prendeu menos gente, conseguiu resolver o problema de uma forma bacana. Então, o trabalho... Todos os outros são bacanas, não estou menosprezando aqui o IHP, que a gente chama, tem um carinho especial por cuidar da pessoa e não só da vida selvagem. Acho que a pessoa é importante nesse processo também. Aí você tem aliados, né? Bacana, a gente vai mandar amanhã, né? E aí a gente vai, né? Isso aqui a gente vai passar tudo certinho. São doações a partir de R$10, gente. Então, assim, dá pra gente contribuir, por enquanto, até a gente conseguir ir, né? Aqui foi um resuminho também do que o Douglas falou, né? Dos 2 opções de cruzeiro, de Cáceres, Porto Jofre e Porto Jofre Cáceres. A gente tem as datas, os links também, vou mandar, tá? E aqui a gente só pôs mais um resuminho de novo. E para quem já conhece o nosso, né, o Adventure Members, é um plano que a gente pode já começar a fazer para fazer a viagem ano que vem, né, que é um plano que eu criei durante essa pandemia, quando você não podia decidir as viagens, nem se você podia viajar, nem quando que você ia viajar, mas a gente não quer deixar esse sonho apagar. Então, a gente criou um plano que você vai guardando uma certa quantia, transferindo isso para pontos, e quando você quiser viajar, quando decidir viajar, quando der para viajar, a gente usa essa pontuação. A partir do plano Gold, a gente tem um acréscimo de 3 a 5% de pontuação dadas pela Adventure Club, né, em apoio, né, ao plano. Enfim, dá para a gente fazer isso com o Pantanal também, para a viagem do ano que vem, né, e dá para dar de presente, dá para viajar, dá para montar grupo de viagem, então, assim, um grupo de amigos, a gente pode fazer isso, é flexível, não é poupança, né, e, enfim, a gente sempre ajuda também uma ação social, sempre tudo que for da Adventure Club, gente, está linkado a uma ação social. Foi o que o Douglas falou, a gente precisa ajudar as pessoas, eu sou muito disso, né, nós vamos mudar as coisas, né. E eu que agradeço agora, mais uma vez, não tem espumante na minha foto, mas tem uma onça pintada linda, bem que eu queria, mas vi uma onça pintada, tchim. E é isso, gente, quero muito agradecer de novo a participação de vocês, fico muito feliz em poder, né, enfim, conversar sobre viagem, né, de novo esclarecer alguns pontos. Eu vi que teve uma pessoa que chegou um pouquinho atrasada e comentou aqui no chat sobre as queimadas, então eu vou mandar o link da gravação desse nosso encontro aqui amanhã também, então a gente vai mandar um completinho amanhã com tudo, para poder esclarecer melhor, porque acho que a explicação do Douglas foi muito boa, então vale a pena assistir novamente, né? Legal. E é isso. Obrigado, gente, espero vocês no Pantanal. Né? Obrigada, boa noite, e estou à disposição se quiserem falar comigo aí sobre as viagens. Obrigada! Tchau, Dô. Tchau, gente.